Buenas tardes, boa tarde. Eu sou a professora doutora Cristine Lima Alberton, professora de Educação Física e doutora em Ciências do Movimento Humano. Sou docente da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora do Laboratório de Avaliação Neuromuscular. Gostaria de inicialmente agradecer a Rieslac pelo convite para estar aqui apresentando esse trabalho hoje e a UNAB por ser a sede da terceira jornada da área de gerontologia. Vou apresentar então a palestra intitulada Exercícios Aquáticos para Idosas, cuja experiência foi desenvolvida por mim e pela doutora Luana Siqueira Andrade, professora de Educação Física e doutora em Educação Física. O processo de envelhecimento é caracterizado por mudanças fisiológicas, como a redução na capacidade cardiorrespiratória e na força muscular, que acabam por afetar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, a prática de exercício físico pode minimizar os efeitos deletérios desse processo biológico de envelhecimento, promovendo um envelhecimento saudável. E entre as diferentes ofertas de exercícios físicos, nós temos aquele exercício físico realizado no ambiente aquático, que apresenta algumas vantagens devido às propriedades físicas da água, como a pressão hidrostática e a termocondutividade, que ocasionam uma série de ajustes nos parâmetros hemodinâmicos, neuroendócrinos e metabólicos, que são favoráveis para esse público que já tem esses sistemas alterados pelo processo biológico do envelhecimento, assim como a flutuabilidade, que faz com que as pessoas em imersão precisem suportar um peso aparente reduzido devido a essa força contrária à força gravitacional e que acaba então por reduzir a força de reação do solo durante a prática dos exercícios. Nesse sentido, este ambiente ele é atraente para os indivíduos idosos que apresentam distúrbios cardiovasculares e também músculo-esqueléticos, que são condições altamente prevalentes nessa faixa etária. Além disso, esse tipo de exercício realizado no meio aquático proporciona adaptações crônicas equivalentes às de programas multicomponente, ou seja, aqueles programas de exercícios que proporcionam melhorias em 3 ou mais componentes da aptidão física, alinhando-se então as recomendações de exercício para idosos de acordo com as principais diretrizes do mundo, como o American College of Sports Medicine. Nesse sentido, a experiência que nós descrevemos aqui foi parte de uma pesquisa que comparou os efeitos de 12 semanas de treinamento aeróbio contínuo e intervalado sobre parâmetros cardiorrespiratórios, neuromusculares e de qualidade de vida em idosas. Participaram deste projeto idosas considerando os critérios de elegibilidade do estudo, que incluíam a ausência de síndromes geriátricas e a não realização de exercícios físicos no momento de vinculação com o projeto. Sendo então, aquele número amostral, número de participantes necessário para atingir os objetivos da pesquisa. Esse estudo foi desenvolvido em Pelotas, que é uma cidade situada no sul do Brasil, como a gente pode ver no mapa abaixo.
A população do último censo de 2022 demonstrou que a nossa cidade contava com 325.685 habitantes, sendo destes 15% idosos entre 60 e 75 anos, que eram o alvo da nossa pesquisa. Desses, sendo aproximadamente 57% do sexo feminino. Como a gente pode ver aqui na pirâmide etária, ela é uma cidade que ainda apresenta predominância de jovens por ser uma cidade universitária. Outro aspecto a salientar é que o clima da nossa cidade exige o uso de piscinas aquecidas durante a maior parte do ano, tornando então as aulas de hidroginástica inacessíveis para uma grande parcela da população devido ao alto custo de manutenção. Então, em janeiro, fevereiro e dezembro, a gente tem temperaturas que podem alcançar 30 graus, enquanto em junho e julho as temperaturas podem alcançar 5 graus. E o nosso projeto ofereceu aulas de hidroginástica gratuitas em um clube local, proporcionando às idosas essa participação em um programa de exercícios físicos estruturado às suas necessidades. Portanto, nosso objetivo geral foi descrever a experiência de implementação de um programa de hidroginástica destinado a idosas, destacando os impactos na saúde das participantes, assim como os desafios e estratégias adotados durante o desenvolvimento de um projeto de exercícios aquáticos no sul do Brasil. O estudo foi realizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Brasil. E ele foi um delineamento do tipo ensaio clínico randomizado, registrado na plataforma Clinical Trials, cujo título era Effects of Two Aerobic Training Programs in Elderly Women. Esse programa de exercícios foi realizado como parte de uma dissertação de mestrado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Educação Física, sob minha orientação, e resultou na publicação de 2 artigos científicos que detalham os métodos e os resultados encontrados ao longo do projeto. E o nível de atenção foi de promoção de saúde. Este programa de exercícios, ele teve uma duração de 12 semanas, com 2 sessões semanais, sendo cada sessão de 44 minutos. O estudo foi realizado em 2 fases, contemplando 1 ano de desenvolvimento e também abarcando todas as variações climáticas anuais, sendo que a primeira etapa do estudo foi de setembro a dezembro de 2017 e a segunda etapa foi de março a junho de 2018. Em cada etapa, nós recrutamos idosas que foram divididas em 2 grupos de treinamento, que era o grupo de treinamento contínuo e o grupo de treinamento intervalado, que faziam ambos os grupos um programa de exercícios aeróbios no ambiente aquático, cuja diferença era a forma de intensidade ao longo do estudo. Esse estudo foi aplicado, então, a mulheres idosas na faixa etária de 60 a 75 anos. E também teve como atores envolvidos os alunos da graduação e da pós-graduação em Educação Física da UFPEL, que tanto ministraram e supervisionaram as 12 semanas de exercícios aquáticos, como foram responsáveis pelas avaliações realizadas antes e após o programa de exercícios. 41 mulheres idosas foram então recrutadas
que não estavam fazendo o exercício sistemático nos 6 meses prévios e que não poderiam ter um histórico de doença cardiovascular, com exceção da hipertensão controlada por medicamentos, e ou limitações osteoarticulares que impedissem a prática de exercícios, devido à necessidade de testes físicos antes e após o treinamento, que poderiam então apresentar um risco aumentado para essas condições. O projeto então foi divulgado em redes sociais para alcançar o público interessado, seguido por contatos telefônicos para os interessados, para explicar os procedimentos do estudo e agendar as avaliações no laboratório para aqueles indivíduos, idosos, para aquelas mulheres idosas que alcançassem os critérios de inclusão. Depois, então, dessas avaliações, elas participaram de um programa de exercício de 12 semanas e durante todo esse período elas mantiveram uma comunicação constante em um grupo no WhatsApp, o que é bastante importante para o suporte social da manutenção do exercício físico. As sessões de exercício, elas tinham uma parte inicial de aquecimento, uma parte principal de exercícios aquáticos aeróbios e uma parte final de alongamento. E nessa parte principal foi feito então um controle da intensidade que foi ajustado progressivamente ao longo das 12 semanas, com base na escala de esforço percebido de Borg, que a gente pode ver aqui ao lado. Sendo que a diferença entre os dois grupos é que o grupo contínuo manteve uma mesma intensidade constante ao longo da aula, e essa intensidade foi progredindo ao longo do desenvolvimento do programa, enquanto o programa de treinamento intervalado fazia uma alternância entre fases de maior esforço e recuperação, considerado então esse treinamento intervalado, mas que também as fases de maior esforço iam aumentando a sua intensidade ao longo do programa. Antes e após as 12 semanas de intervenção, essas idosas foram avaliadas com relação aos seus parâmetros cardiorrespiratórios, como a gente pode ver na primeira foto, por meio de um teste de esforço máximo em esteira, com medida direta dos gases respiratórios, um teste de força máxima e força resistente no equipamento cadeira extensora, como a gente pode ver na segunda foto. Um teste, uma medida, na verdade não era um teste, uma medida de qualidade de espessura muscular a partir de imagens de ultrassonografia, como nós podemos ver na terceira foto. E também tiveram a sua qualidade de vida medida por um questionário autopreenchido, que é o Recall Brief, como a gente pode ver na última foto. Quanto aos resultados, a partir desses testes aplicados, podemos observar que os programas de exercícios aquáticos realizados de forma aeróbia, tanto contínua como intervalada, durante essas 12 semanas, foram igualmente eficazes. Então, o tipo de controle de intensidade, se sempre a mesma intensidade ao longo da sessão ou se intercalando fases de esforço e fases de menor intensidade, não apresentou diferença. Mas ambos os programas apresentaram melhoria nessas quatro ou pouco mais medidas que a gente fez, que foram os parâmetros cardiorrespiratórios, um aumento de 7 a 9%, melhoria da força máxima, na ordem de 5 a 6%, da resistência muscular localizada, na ordem de 10 a 11%, da espessura muscular do quadríceps, na ordem de 5 a 6%,
e do domínio físico da qualidade de vida, na ordem de 8 a 14%. Ou seja, esses modelos de exercício aquático se mostraram uma estratégia eficiente para minimizar os efeitos negativos do envelhecimento em mulheres idosas sedentárias. Além disso, além de promover esses efeitos positivos, nós precisamos destacar que a prescrição das aulas foi realizada por meio de um método simples e de fácil aplicação, que é essas escalas de Borg, que foram posicionadas sempre em frente à piscina para que elas pudessem visualizar, com uma percepção de esforço subjetiva. E que foram fornecidas, então, informações detalhadas sobre o uso desse método para que essa intensidade desejada fosse alcançada ao longo do programa. Além desses desfechos que a gente já investigou antes e após os programas de exercício, o nosso projeto também revelou um impacto significativo no bem-estar social das participantes. E aí a gente pode considerar, então, que o ambiente aquático é vantajoso por algumas características que ele tem, causa bem-estar, é analgésico e é um ambiente que proporciona atividade em grupo, né? Então, facilitando as relações sociais. Nesse sentido, novas amizades e um forte senso de pertencimento ao grupo ocorreram entre elas, tanto que após acabar a pesquisa, elas mantiveram contato por meio de um grupo de WhatsApp e continuaram a compartilhar suas experiências e também demonstraram interesse em participar de novos projetos de hidroginástica na universidade e acabaram por retornar para outros projetos e pesquisas do nosso laboratório. Como principais recomendações, então, os programas de exercício físico para idosos podem promover não apenas melhorias físicas, mas também proporcionar a integração social das participantes, enfatizando essa importância social desses projetos. E a gente tinha um grande desafio, que é a falta de uma piscina própria na universidade, o que faz com que a gente não consiga expandir esse tipo de projeto à comunidade de uma forma constante, apenas vinculada aos projetos de pesquisa. Outro aspecto é que as nossas condições climáticas exigem piscinas indoor que têm uma manutenção mais cara. Mas a gente já teve esse ano, felizmente, um orçamento aprovado e a gente está, então, previsto uma construção de piscina para os próximos anos. Outro aspecto a destacar é que em muitas regiões da América Latina, onde o clima permite o uso de piscinas outdoor, sem necessidade de aquecimento, seria possível implementar esses programas de exercícios aquáticos com menor custo, facilitando o acesso dessa modalidade a um maior número de idosos, considerando todas as vantagens do exercício físico para essa população. Como conclusões, nossos resultados destacam a importância dos programas de exercícios aquáticos para promover a saúde física e a integração social de idosos em um ambiente que favorece a aderência dessa população e traz vantagens para a prática em relação ao ambiente terrestre. Logo, sugerimos a expansão dessas atividades em diferentes regiões da América Latina, visto que a replicação desses programas em diferentes zonas geográficas poderia garantir que os benefícios dos exercícios aquáticos alcançassem uma parcela maior da população idosa, promovendo um envelhecimento saudável e melhorando a sua qualidade de vida. Muito obrigado, muitas gracias. Aqui estão os meus contatos e fico à disposição para as perguntas no debate.